e concluiu a reforma protestante. O que eu quero dizer com isso, irmão, nós precisamos ter convicção daquilo que nós temos. E como o tema de hoje é: quem é Jesus para você? Eu digo, como Jesus. Eu digo, como estou falando para você nesta noite. A mesma palavra que eu estou dizendo para você, eu digo como se Jesus estivesse perguntando para os fariseus, aqueles que aqui indagaram ele, querendo saber e querendo dizer que ele era filho de Davi. Até nós cantamos, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus fez uma pergunta simples para ele, como está dizendo na palavra: se até Davi chamou Jesus de Senhor, então poderia um pai chamar um filho de Senhor? Então como isso aconteceria? Os fariseus não souberam responder, calaram-se, porque aonde não há como refutar um argumento, ele se perde no espaço. E eles então calaram a boca. Mas se de repente nós estivéssemos hoje aqui com fariseus e perguntasse quem é Jesus para os fariseus, sabe o que é que ele diria? Esse Jesus, ele é amigo dos pecadores. Porque era dessa forma que os fariseus falavam de Jesus. Esse Jesus, ele come, ele senta, ele anda com prostitutas. Porque os fariseus só queriam saber de estar apontando que a lei dizia que isso era pecado. Quem era Jesus para os fariseus? Era aquele homem reprovado pela sociedade por causa dos seus métodos, por causa das suas ações. Os próprios fariseus, que aqui no versículo 23, ainda bem abaixo, a palavra diz: então Jesus falou à multidão e aos discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, os fariseus, eles diziam que Jesus sentava, comia com prostituta, andava com pecadores e publicanos, era um homem que não tinha respeito à religião, mas para esconder o defeito deles, eles apenas determinavam, mas não faziam aquilo que eles pregavam. Eles apenas botavam fardos pesados nas costas daqueles que estavam vindo para o judaísmo, coisas que nem ele podia nem com o dedo carregar. Esses eram os fariseus que detestavam Jesus, inimigos ferrenhos de Jesus. Eu espero que nesta noite não tenha fariseus aqui conosco, mas se houver, hoje é dia de você mudar, quebrar o paradigma da tua vida, não ser para os demais doutores aonde você há erro na tua vida. Viva, dê testemunho, para que você possa cobrar dos demais aquilo que a religião ela fala. Mas eu digo mais: quem era Jesus para Caifás? Vocês sabem quem é Caifás, né? Na época, Caifás era o sumo sacerdote do período que Jesus ele foi morto na cruz do Calvário. Quem era Jesus para Caifás? E aqui nós podemos dizer que para Caifás, Jesus era um blasfemador, quando ele se dizia ser filho de Deus, quando ele se dizia ser um com Deus. Caifás dizia: esse é blasfemador.
Às vezes dentro do nosso contexto social, existe muitos Caifás no nosso meio, quando de repente não querem aceitar a minha mudança, a minha transformação, quando de repente não aceita, quando eu não estou falando só no contexto de igreja, mas no contexto secular, da sua escola, da sua casa, da sua rua, quando você entra mudado, transformado, há sempre aqueles que dizem: esse daí, ele é blasfemador da palavra de Deus. Caifás disse isso para Jesus. Ele blasfema quando ele diz que ele voltará entre as nuvens. Quem aqui tem dúvida que Jesus vai voltar entre as nuvens? Quem aqui não sabe que Jesus vai voltar entre as nuvens? Caifás, ele não sabia. E ele chamava Jesus de blasfemador quando ele dizia que ele voltaria e todo olho o veria, até mesmo aqueles que o traspassaram, até mesmo aqueles que o condenaram, até mesmo aqueles que, sem nenhuma justiça do homem aparente, levaram para a cruz. Quem é Jesus para Caifás? Um homem sem palavra. Um homem sem palavra. Mas também nós perguntamos: e para Pilatos? Quem é Jesus para Pilatos? Sabe o que é que Pilatos disse? Quando perguntaram isso para ele: eu não achei nele crime algum. Quando alguém foi perguntar para Pilatos, e ele foi dizer: olha, condena, condena, condena. Pilatos chegou diante de Jesus, olhou para Jesus e viu um homem santo, viu a própria imagem de Deus. Chegou para os demais e disse: eu não vejo crime nenhum neste homem. Para Pilatos, Jesus não tinha crime, mas ele lavou as mãos. Às vezes tem no nosso contexto social pessoas que sabem que Jesus ele é Salvador da humanidade, que sabem que Jesus morreu na cruz, que sabem que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas ao mesmo tempo lava as suas mãos por causa dos seus pecados, por causa da sua vida confortável. Uma vez eu estava dentro do ônibus em São Luís, quando eu morava, e dentro do ônibus, do coletivo, tinha uma senhora que sentou perto de mim, e a mulher estava desesperadamente chorando, e aquilo começou a tocar no meu coração, e o Espírito Santo dizendo: dá uma palavra para ela, fala alguma coisa para ela, e eu me acovardando: Senhor, o que é que eu vou falar para essa mulher? Senhor, o que é que eu vou dizer para essa mulher? O Senhor dizendo: fala, abre a tua boca, fala. E ela chorando, eu olhei de lado assim e disse para ela: você sabia que a Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Só foi eu falar isso, a mulher jogou a cabeça dela no meu ombro e começou a chorar, e começou a falar dos problemas dela. Ali foi me dando uma segurança, e eu comecei a dizer: mas Jesus ele tem poder para restaurar a tua vida, Jesus ele tem poder para transformar o teu problema, Jesus é a solução. Aí quando desceu, era o filho daquela mulher, estava preso nas pedrinhas, condenado a mais de 15 anos de cadeia. Aí depois, quando desceu do ônibus, chegou no ponto dela, ela disse: meu filho, muito obrigado, pelo menos eu vou descer confortável desse ônibus nesse momento. Amado, às vezes nós somos como Pilatos, nós sabemos porque sabemos. A própria mulher de Pilatos havia dito para ele: olha, eu sonhei, olha, eu tive uma visão, não toque na mão desse homem, não toque na mão desse justo. Ele sabia, ele tinha certeza, ele procurou todos os meios para poder tentar, quem sabe, liberar Jesus. Mas já era plano de Deus. Eu fico me perguntando como foi que Barrabás saiu dali. Quando ele olhou Jesus,
e disse: esse homem não tem mal nenhum, esse homem não tem pecado nenhum, esse homem não tem crime nenhum, e eu estou sendo liberto. Já diz os historiadores que creem que naquele momento, na saída de Barrabás, quando ele olhou para o justo, a vida de Barrabás mudou. Tem até um filme aí chamado O Quarto Sábio, e dizem que esse quarto sábio era Barrabás, que mudou, que andou, que correu a vida e o mundo atrás para querer ver se pagava aquilo que era a tristeza que ele sentia por ter sido liberto do lugar de um homem justo. Pilatos, irmãos, não ouviu a sua mulher, teve medo da sua posição, teve medo do status, porque havia uma aliança entre os fariseus, os sacerdotes, com o Império Romano. E então ali Pilatos temeu de perder a sua posição de governador naquele local. Então ele acabou lavando as mãos. O que eu quero dizer isso? Às vezes nós nos colocamos como Pilatos quando a gente não quer perder a nossa posição, a gente não quer perder o nosso status, a gente acaba lavando as mãos por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós aceitamos, por aquilo que nós temos como verdade, e a gente acaba de uma certa forma mentindo, se escondendo, negando como Pedro a Jesus no nosso ambiente de trabalho. Por isso que essa palavra ela tem que ficar incomodando o teu coração nesta noite. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E se fosse perguntado para Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, aquele que andava com Jesus, aquele que foi chamado como discípulo de Jesus, aquele que era detentor da tesouraria dos discípulos e providenciava a questão financeira das jornadas de trabalho de Jesus, e ele acabou traindo a Jesus. Se perguntasse para ele, ele iria dizer: eu traí um inocente. Eu traí um inocente. Irmãos, tem muitos Judas que saíram da igreja. Deus que me perdoe, eu estou falando isso não é com alegria no coração, é com tristeza. Mas hoje andam na cidade perambulando, às vezes de uma igreja para outra, às vezes sem estímulo para ir para a igreja, às vezes de bar em bar, porque eles ficaram que nem Judas. Ficou totalmente, amargamente, com aquele remorso no coração por ter traído um homem inocente. Já se diz que na Idade Média, quando a igreja estatal, vocês sabem, né, a gente não está falando de igrejas aqui, mas era a forma como antes se tinha, quando elas excomungavam uma vida, essa pessoa ficava como um morto-vivo na cidade, porque ela não tinha mais parte da comunhão da igreja, e dos demais estavam excomungados. Aí sabe quem era que se aproveitava dessas pessoas? Eram aqueles déspotas, ou até quem sabe aqueles governadores que queriam impérios, que queriam matar. Aqueles governadores, aqueles imperadores, aqueles reis que queriam, quem sabe, matar quem poderia estar trazendo problema para o seu trono, ou então aqueles que queriam ascender ao trono, mandar matar aquele que estava lá. Quem eles procuravam? Eles procuravam esses que tinha sido renegado pela igreja, que tinha sido excomungado pela igreja, para poderes fazer o serviço sujo, ou seja, dizer: não tem mais nada, a tua vida não tem mais valor para Deus, tu está vegetando, está andando, está vagando,
na cidade, está andando por este mundo sem nenhum propósito. A igreja te recusou, você não tem mais ligação com o corpo da igreja. E esses eram pagos. Por que eu estou falando isso? Porque há muitos Judas por aí pela cidade que estão de uma certa forma como esses, não vem mais para a igreja porque tem medo, já sabe que foi cortado, foi bloqueado. Uma mentira que o diabo colocou na cabeça. Você foi excomungado, você foi excluído do corpo de Cristo, ninguém não lhe quer mais, o seu pecado foi feio demais, todo mundo vai olhar para você. Eu quero dizer para ti, nesta noite, que ainda há condições de você restaurar a tua aliança com Deus. Por mais que os homens lhe abandonem, mas Deus de maneira alguma abandonará a tua vida. De maneira alguma Deus rejeita. E a palavra diz, mesmo que um pai, ele não tendo o coração, não dando o que os seus filhos merecem, todavia o Senhor, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Por isso, Judas, ele falou justamente isso: eu traí um homem inocente. E o centurião, aquele que era comandante de uma tropa, naqueles que mandou a sua tropa ir lá no jardim do Getsemane e mandou prender a Jesus, mandou levar Jesus preso para ser apresentado a julgamento. O que esse homem diria? Ele teve um encontro com o próprio Jesus. Então ele falou: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Depois, quando Jesus deu brado e expirou, ele, centurião, estava também ali, ao pé daquela cruz, e ele viu a glória de Deus que estava sobre aquele homem, e ele foi reconhecedor de dizer: quem é Jesus para você, centurião? E ele disse: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Por mais que às vezes a gente faça algo contra os céus e contra Deus, mas Deus sempre encontra um jeitinho para mostrar quem Ele verdadeiramente é na tua vida. Assim como Ele se encontrou, como Ele se mostrou para o centurião, Ele também vai mostrar para a tua vida. Mas agora, partindo para o nosso tempo, o que foi que os Beatles falou? O que foi que John Lennon disse? John Lennon disse que eles eram mais populares do que o próprio Jesus Cristo. Se perguntasse para John Lennon quem é Jesus para você, ele ia dizer: eu não sei, eu sou mais popular, a minha estrela brilha mais, eu sou mais famoso, aonde eu chego eu arrebanho multidões. E ainda há muitos desses popstars no nosso meio que acham que eles são mais importantes do que Jesus, que acham que a sua estrela brilha mais do que a estrela da manhã. Mas hoje, cadê os Beatles? John Lennon morreu assassinado por um fã. Cadê os Beatles? Sumiram, não existe mais Beatles. Não existe mais Beatles, mas Jesus Cristo é ontem, hoje e eternamente Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra. Ou seja, Pedro, tu é um fragmento de pedra. Pedro, tu é uma pedrinha pequena, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você não é a estrela maior, você é um fragmento de pedra. Você é aquele que vai ser atraído pelo Senhor. É o Senhor que nos atrai. Não somos nós que atraímos ninguém, é o Senhor que nos atrai. Ele é o sol da justiça. Ele é o Senhor. Ele é o Alfa e o Ômega.
Por isso, não cogite no teu coração achar que está maior. Já vi muitos desses caindo, e para se levantar se torna difícil. Mas eu te pergunto agora, o que João Batista poderia dizer? Se você tivesse a condição de estar agora sentado com João Batista e perguntasse para ele: João Batista, quem é Jesus para você? Ele dirá: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. João Batista, que foi o precursor de Jesus, ele chegou a dizer: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. João Batista, depois de estar trazendo o seu discípulo para si, quando olhou a Jesus, olhou para o seu discípulo: olha, ele é o Cordeiro de Deus, siga a ele você deve seguir. Mas se você também tivesse condições de perguntar para Pedro: Pedro, quem é Jesus para você? Pedro, quem é Jesus? Ele vai dizer: Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o próprio Jesus disse para ti: bem-aventuradas tu, Simão Barjonas, porque não foi nem sangue, nem carne, nem sangue que tu revelou, mas foi o meu Pai, foi o Espírito. Quando a gente aprende com esses homens, a gente sabe que as nossas fraquezas, ela precisa ser restaurada pelo poder de Deus. É o poder de Deus que transforma nossas fraquezas. Pedro estava ali nesse momento quando ele disse isso para Jesus. Pedro estava ali envergonhado, porque ele havia negado Jesus. E Jesus, ele apareceu naquele período de 40 dias, quando ele estava ali para aparecer para o seu discípulo, para trazer ânimo. Jesus foi ao encontro de Pedro. Pedro estava onde? No barco pescando. Pedro já tinha dito: eu vou deixar de mão, olha, 40 dias, já temos quase 40 dias, eu vou deixar de mão, eu vou pescar, eu vou tocar minha vida. Pedro já estava desgostoso, a sua fé já estava totalmente abalada. Jesus Cristo chegou no mar da Galileia. Pedro estava a 100 metros dentro da água. De repente, Jesus chegou, preparou ali o peixe, preparou ali o braseiro e o peixe, e depois veio, olhou e perguntou e gritou: filhos, tem alguma coisa para comer? Pedro gritou de lá, acho que sem conhecer, e disse: não, Senhor, ainda não pegamos nada. Eu quero dizer que Jesus Cristo vai ao encontro de você que está desesperançado, você que talvez acha que Ele abandonou, que Ele não ouve nas tuas orações, que Ele não vê os teus problemas, que Ele não visita a tua casa, que Ele não salva o teu marido, que Ele não salva os teus filhos. Ele vai de encontro a você. E sabe de que Ele vai te chamar? Filho. Filho. Jesus disse: Pedro, joga do lado direito. Pedro jogou, pegou ali 153 peixes grandes, graúdos, não aguentou, chamou os barquinhos, veio. Quando Pedro reconheceu que era Jesus, irmão, você sabe por que foi necessário Jesus? Ele já tinha preparado o peixe, ele já tinha preparado o braseiro, mas sabe por que Jesus foi necessário ele falar com Pedro? Para ativar, como disse aqui Marco Antônio, para ativar de novo a chama no coração de Pedro, para que Pedro, ouvindo a sua voz e crendo e lançando a rede e vindo um milagre, ele saiba: ele me
Ele ainda tem um compromisso comigo. Talvez você está aqui nesta noite, quem sabe até desviado, quem sabe até você abandonou a igreja. Você disse: não, eu amo essa igreja hoje. O Senhor está te olhando. E essa palavra foi para você mesmo, porque Ele quis que você ouvisse esta palavra dizendo quem é Jesus para você, para poder mostrar para você que Ele não esqueceu de ti, que Ele ainda te ama e que Ele tem um propósito na tua vida. Pedro veio, estava lá o peixe, e o Senhor perguntou para ele: tu me amas, Pedro? Te amo, Jesus. Apacenta. Quantos líderes de célula caíram? Quantos líderes de célula entregaram as suas células? Quantos líderes de células estão desacreditados? Tu me amas, líder de célula que abandonou a sua profissão, o seu ofício? Tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Na terceira vez, Pedro, ele crendo e sabendo, disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, eu estou rendido aos teus pés, eu estou de novo sabendo que tu me amas e tu queres andar ainda comigo. Líder de célula que abandonou a tua célula, há cordeirinhos para você cuidar. Há muitos nesta cidade que ainda precisam ser ativados para o amor de Cristo. Não abandone a sua função. Mas também Jesus perguntou, e eu digo aqui para João, eu pergunto: o que João falaria? Aquele que debruçou, a sua cabeça aqui no ombro de Jesus, no peito de Jesus, aquele que era mais íntimo e mais amado de Jesus, aquele que Jesus, quando estava na cruz, chegou e disse para ele: filho, aí está sua mãe, mulher, aí está seu filho, aquele que ele tinha como maior prazer, aquele que não morreu por nenhum tipo de morte sacrificial, morreu por isso. Se você fosse perguntar para ele: e aí, João, quem é Jesus para você? Ele iria dizer: Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o noivo da igreja, Ele é aquele que disse que voltará, aquele que disse que iria levar a sua igreja junto com Ele. É a convicção de quem sabe quem é Jesus. Mas, irmãos, e se você perguntasse para o Espírito Santo: Espírito Santo, quem é Jesus para você? O Espírito Santo então ia dizer para você: Ele é aquele que testifica. Eu vim para poder abrir o teu coração para testificar que Ele é o Filho de Deus. O Espírito Santo está agora diante de ti, do teu lado, porque a palavra do Senhor, o próprio Jesus, Ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu não te abandonarei. Ele está do teu lado aí dizendo assim: filho, olha, te levanta, eu te sustento. Filho, olha, te levanta, eu te ajudo. Filho, agora levanta, continue caminhando, porque o Senhor Jesus, Ele, a cruz, foi um sinal para a tua salvação. Ele testifica da tua salvação. Mas se você perguntasse para Deus, o próprio Pai de Jesus, você tem essa liberdade de conversar com Ele. Não existe mais o véu que separa você de Deus. Ele está do teu lado junto, ouvindo a tua oração, ouvindo a tua palavra, assim como Ele foi com Moisés, um amigo que conversava cara a cara. Ele também quer fazer com você a mesma coisa. Mas se você perguntasse para Deus: quem é Jesus para ti, Deus? Ele vai dizer:
Ele é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. A Ele ouvi. Ele ia dizer para ti: Ele é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Ouça Ele, ouça o que Ele diz, ouça o que Ele fala, porque eu tenho prazer nele. Mas agora, para encerrar, se você perguntar para o próprio Jesus o que Ele diz dele mesmo, o que você acha que Jesus falaria dele mesmo? Ele ia dizer para você: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único que pode levar até Deus. Nenhum outro nome há no meio dos homens pelo qual importa de você ser salvo. Sou eu. E esse Jesus está dizendo para você: eu sou tudo para você e para a sua vida. Agora eu pergunto para você: e vós, o que dizeis? O que fala? O que você tem para falar sobre Jesus? Talvez um dia você sentiu ele no teu coração. Talvez um dia você teve uma vocação externa. Você sentiu aquele calor, mas tão logo você o abandonou. Ele quer dizer para você: olha, vinde a mim, eu estou aqui, eu sou a água da vida, eu lavo o teu interior, eu perdoo os teus pecados, eu morri por ti. Eu queria que você ficasse de pé, e somente aqueles que responderão